Saúde os irmãos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem a palavra do nosso Senhor na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 16 até o versículo 24, é a porção da palavra de Deus nesta manhã. O novo encargo de Tito. Eu farei leitura da palavra e os irmãos acompanhem. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e da glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Amém. Oremos novamente, irmãos. Senhor Deus, Pai bondoso, eis-nos aqui diante de Tua santa palavra e rogamos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos, Pai, a Tua palavra. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fala conosco, ensina-nos, instrui a Tua igreja para não somente ouvir Tua palavra, mas que sejamos praticantes vivos, Pai, da Tua santa palavra. Oramos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta com o objetivo de defender a sua autoridade apostólica diante da igreja em Corinto. Nós temos pregado a respeito desta carta. Estamos no capítulo 8 e já passamos por alguns sermões explicando qual era a ideia do apóstolo Paulo. Ele fundou aquela igreja, ele amava aquela igreja, e ele precisou resolver alguns problemas de relacionamento ali dentro. Haviam pessoas dentro daquela igreja que chegaram na liderança e que estavam minando o apostolado dele. Estavam dizendo que ele não era um apóstolo de verdade. E ele precisou tratar isso. Ele fez isso do capítulo 1 ao capítulo 7. No final do capítulo 7, ele ansiava por uma resposta de uma carta que ele tinha enviado por meio de Tito. Tito trouxe a resposta mostrando que eles se arrependeram, arrependimento para a salvação, e agora que está tudo resolvido, estamos bem, ele resolveu trazer à tona o pedido de coleta, pedido de recursos financeiros para a igreja em Jerusalém que estava sofrendo. Não se sabe ao certo qual era o motivo do sofrimento em Jerusalém, mas havia fome intensa. E aqueles irmãos em Jerusalém estavam padecendo. Então o apóstolo Paulo, há 1 ano atrás, ele convidou a igreja na cidade de Corinto para que
recolhesse oferta para ajudar esses irmãos que estavam em Jerusalém passando por isso. Nós vimos isso no versículo 10 do capítulo 8, quando ele diz: "E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto." Os irmãos queriam ajudar a igreja em Jerusalém, mas possivelmente aqueles entraves de relacionamento deixaram aquele assunto de coleta de lado. E aí aquilo foi passando, um ano se passou e aquela arrecadação ficou parada ali. O apóstolo Paulo, então, o que ele faz? Ele estimula os irmãos da igreja usando os exemplos da igreja na Macedônia. É o que diz o versículo 2 do capítulo 8. "Por meio de muita prova de tribulação, manifestar abundância de alegria, a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade." Os irmãos da Macedônia é a igreja em Filipos e Tessalônica. Esses irmãos, por mais que fossem pobres, extremamente pobres, eles doaram muito além do que eles tinham. E aí o apóstolo Paulo usa o exemplo desses irmãos para estimular a igreja em Corinto, para onde ele está escrevendo, para que eles também voltassem essa coleta para reunir tudo e levar para a igreja em Jerusalém. Na semana passada, a gente viu também que o apóstolo Paulo relembra que a igreja em Corinto conhece o Senhor Jesus. No versículo 9 nós lemos: "Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos." Versículo 9 mostra que a igreja em Corinto conhecia do Senhor Jesus. Paulo também exorta que essa oferta não deveria ser obrigatória, mas de boa vontade. É o que diz o versículo 12. "Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem." Ou seja, meus irmãos, o apóstolo Paulo chama aquela igreja em Corinto: vamos lá, vamos novamente se mobilizar para reunir essa grande coleta, essa dádiva, para que a gente ajude os irmãos em Jerusalém. Mas no trecho de hoje nós vemos que ele está cuidando de todas as coisas para que essa oferta fosse recolhida. Ok? Nós vamos recolher o recurso financeiro que vocês estão aí organizando, que vocês estão juntando há mais de um ano, mas a gente não vai fazer isso de qualquer jeito. Nós precisamos tomar alguns cuidados, e é o que o trecho de hoje diz. Como não havia naquele período transferência eletrônica, cheque e muito menos faz o Pix, ele teria que ir lá para poder recolher o dinheiro em espécie. É dentro desse cenário, meus irmãos, de recolhimento de recurso financeiro, e estamos falando de dinheiro, que o apóstolo Paulo destaca algumas coisas que são necessárias quando nós lidamos com recurso financeiro. Mas a gente precisa também entender que o dinheiro, meus irmãos, ele está presente por toda a Bíblia. Existem aproximadamente 180 referências bíblicas a respeito de dinheiro. E dinheiro é um assunto que na semana passada eu até comentei, que a gente dificilmente fala. Existe todo um cuidado com o assunto de dinheiro, muito por conta do que se pedem por aí. Mas isso não anula o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto, que nós devemos sim tomar esses cuidados. Em 2 Crônicas 24:11, o jovem rei Joás, ele ordenou que dinheiro fosse recolhido para a edificação do templo. O pequeno rei Joás, com 7 anos de idade, quando ele assumiu, ele deu ordens para que a liderança fizesse aquilo e reconstruísse o templo. Diz o versículo 11 que quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam-no e levavam de novo ao seu lugar. E assim faziam dia após dia e ajuntaram dinheiro em abundância.
A igreja recolhia dinheiro, irmãos. Isso era uma realidade. Ao falar da vaidade das riquezas, Salomão afirma em Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Também falando do uso do dinheiro. Ao escrever para o jovem pastor Timóteo, Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o versículo que muitos de nós conhecemos, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Mexer com dinheiro, meus irmãos, muitas vezes exige da gente cuidados. Cuidados que por vezes a gente não tem. Cuidados que muitas vezes a gente deixa de lado. Numa conversa informal, a gente até sabe que tem que zelar com tudo aquilo que a gente ganha. Mas a gente não tem, meus irmãos, esse cuidado com os recursos financeiros. Principalmente numa cultura em que raramente se enxerga crianças serem educadas financeiramente como lidar com dinheiro. A gente não aprende isso. Isso é raro. São poucas pessoas. E, irmãos, quando nós lidamos com recursos financeiros, nós colocamos em jogo a nossa integridade. Infelizmente, funciona desse jeito. Quando lemos sobre algum dos homens de Deus, nós encontramos Noé. Noé, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem íntegro. Outro homem íntegro era o conhecido Jó. Jó, um homem que era íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mexer com dinheiro, irmãos, envolve a nossa integridade. E o apóstolo Paulo sabia disso. Foi por isso que ele tomou muito cuidado. Foi por isso que ele tomou algumas medidas para lidar com a oferta que ele estava ali pedindo daqueles irmãos em Corinto. A palavra íntegro, meus irmãos, significa que é completo, inteiramente de acordo com a verdade, totalmente de acordo com a verdade de Deus. Essa é uma pessoa íntegra, que anda de acordo com a palavra de Deus. E lidar com dinheiro exige cuidado com a nossa integridade. Fazer tudo aquilo que esteja de acordo com a palavra de Deus. É diante dessa introdução que eu convido os irmãos que observem o texto dentro do contexto para que a gente medite sobre o tema. Não basta ser íntegro, tem que parecer íntegro também. Não basta ser íntegro, tem que parecer íntegro. Vamos dividir o sermão em 3 partes. Para que a gente entenda que não basta ser íntegro e que tem que parecer íntegro, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer os perigos que estão diante de nós e ao lidar com recursos. Em segundo lugar, precisamos reconhecer as armas que nós temos à nossa disposição. E, em terceiro lugar, precisamos manifestar o amor de Cristo. Versículo 20 e 21, de 16 a 23, e o versículo 24 é o último versículo do nosso sermão. Em primeiro lugar, reconhecendo os perigos, meus irmãos. Versículo 20 e 21, convido os irmãos para que acompanhem a palavra de Deus. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Irmãos, começando a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo nos mostra que ele precisava tomar algumas medidas para lidar com essa coleta. Não era simplesmente ir lá. O apóstolo Paulo, é bom lembrar que ele tinha um grupo político dentro daquela liderança que era totalmente contra ele. Ele usou os 7 primeiros capítulos para falar sobre esse pessoal que estava lá. Eles estavam esperando uma oportunidade de dizer, pegamos ele.
a todo momento eles queriam pegar o apóstolo Paulo. Eles fizeram isso, o apóstolo Paulo se doou, se gastou escrevendo para aquela igreja, para que resolvesse aquilo tudo. Então ele sabia que ele tinha inimigos ali dentro daquela igreja. Então ele precisava encontrar uma forma de não dar deslize nenhum. E às vezes a gente precisa fazer isso, ficar atento com aquilo que nós estamos lidando. Qual é o real perigo que nós estamos passando? Paulo estava diante de uma generosa dádiva. Essa palavra dádiva no original é coleta generosa. Ele estava diante de um recurso financeiro fora do normal e que era para atender os irmãos em outra igreja. Então, se ele fosse administrar aquilo sozinho, ele possivelmente seria acusado de estar manejando o dinheiro dos outros para uso pessoal. A palavra que ele usa aqui, acusar, evitando assim que alguém nos acuse, é que ele não fosse encontrado em falta. Imagina só quantos de nós, por vezes, somos achados em falta pela falha na administração de qualquer recurso que o Senhor Deus nos coloque em nossas mãos. Todos nós passamos por isso. Um lapso, um deslize, uma conta que não deveria, um cartão que você pagou e você usa ele completo todo, afinal já está pago. E por vezes a gente usa o recurso que o Senhor Deus nos dá de uma maneira não sábia. Mas Paulo sabia que tinha que tomar cuidado. Ele sabia que ele tinha que tomar cuidado com o recurso financeiro dentro da igreja em Corinto. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Olha só o que o apóstolo Paulo já havia escrito aos irmãos no capítulo 9, versículo 11 da primeira carta. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, porém, contudo, todavia, não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, para não receber recurso financeiro da igreja em Corinto, resolveu fazer tendas, para que não houvesse nada que fosse acusado. E ele tinha o direito de receber o recurso. Ele plantou aquela igreja, ele ministrou para aquela igreja, mas não. Ele sabia que havia um problema de entendimento financeiro naquela igreja. E nas igrejas de hoje em dia também, irmãos. Nós lidamos com o assunto de dinheiro de maneira como nosso. E tão somente nosso. A gente barganha com o Senhor quando vai devolver os dízimos. E eu não estou falando de ofertas. Esse problema de dinheiro, irmãos, ele é desde o início. Ele permeia todos os lugares. Alguns pastores dizem que tem muita gente que se converte, mas o bolso fica lá, sem conversão. Porque a gente trata de uma maneira como nossa. A gente fica agarrado àquilo. Isso acontecia na igreja em Corinto, irmãos. Na semana passada, foi falado que é um equívoco a liderança de qualquer igreja ter que vir exortar para que a igreja devolva. Deveria ser algo voluntário, ativo, algo por alegria. O Senhor Deus, o apóstolo Paulo vai escrever aqui, lá na frente, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso é o assunto do próximo sermão, que vai falar da mordomia cristã. Um dom inefável. Mas a gente lida dessa maneira. Barganha, negocia.
lida com dinheiro como se fosse algo que é um assunto à parte. E lá em Corinto funcionava desse jeito. Percebam, o apóstolo Paulo tinha todo o direito de receber um salário daquela igreja, mas ele abriu mão. Eu não posso permitir que seja motivo de acusação de vocês contra o ministério, contra o Evangelho de Cristo, que não seja um obstáculo ao Evangelho de Cristo, é o que diz o versículo 12 no finalzinho. Por isso, meus irmãos, é que quando o assunto é dinheiro, todo cuidado é pouco. Precisamos reconhecer o perigo de lidar com recurso financeiro. Infelizmente, lidar com dinheiro é delicado. O próprio Senhor Jesus ensinou sobre isso. Mateus, capítulo 6, 24, no contexto do Sermão do Monte, nosso Senhor Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E ele finaliza: não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, aquele que coloca o coração no lugar errado, aquele que conduz a mente na direção errada, também vai sofrer uma vontade totalmente torta, desalinhada. Uma vontade que não se harmoniza com a vontade de Deus. Não tem como servir a dois senhores. Às vezes nós podemos pensar que é possível sim fazer uma aliança entre os dois. Eu consigo viver para o dinheiro e também para a igreja e servir na igreja. A gente se retorce mostrando que dá para fazer isso. Mas o Senhor Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando o Senhor Deus chama o verdadeiro crente, nós entendemos que tudo pertence a Ele e nada pertence a gente. E a gente coloca tudo à disposição voluntariamente. Não é possível fazer essa aliança. É um ensino do próprio Senhor Jesus. Paulo sabia desse perigo. Sabia que o uso inadequado do dinheiro mancha uma reputação. A gente vê isso hoje, irmãos. O mau uso do dinheiro torna, sim, uma pessoa corrupta, desonesta, desonrada. Fica mal falada na rua. Precisamos tomar cuidado. O contexto do apóstolo Paulo era tomando um cuidado, mostrando o perigo que é lidar com dinheiro. E ao montar esse sermão, quando nós pesquisamos, fazemos pesquisa, sempre vai para as igrejas pentecostais e os escândalos de recursos financeiros que tem, os vídeos e mais vídeos. E por conta desse comportamento de líderes que se dizem pastores, mas que na verdade são verdadeiros defraudadores da palavra de Deus. E aí machucam a igreja. E meus irmãos, não conheço o contexto de todos que estão aqui, mas sim, irmãos, aqueles machucados que apanharam por conta de pessoas como essas. Mas é o próprio Senhor Deus quem diz que ama aquele quem dá com alegria. Nós precisamos lidar com isso, com sabedoria, com atenção, com delicadeza. Esse versículo nos mostra, meus irmãos, que Paulo estava responsável por uma grande quantia e por conta disso era perigoso. A integridade do apóstolo Paulo e a integridade daquela igreja precisava ser zelada. Paulo sabia desse risco, reconhecia esse perigo, ele se preocupava com isso. Versículo 21, quando ele diz: o que nos preocupa, o que nos coloca em atenção, é que a gente tem que agir de maneira honesta, não só perante o Senhor Corandel, mas também diante dos homens. A palavra usada aqui, meus irmãos, para honestamente,
É num sentido de excelência moral, de causar admiração. Nós agimos assim, com excelência moral, de causar admiração dos de fora. De perguntar assim: mostra-me seu planejamento financeiro para 2024. E aí vem aquela planilha perfeita, toda organizada, com contas todas perfeitas. Isso não é uma prática da nossa cultura. Não estou dizendo que não é uma prática dos irmãos. Na educação clássica, há 2 anos atrás, uma das atividades com as crianças de 14, 15, 16 anos era: o que você quer ser daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, se veja. A planilha financeira que eles precisaram desenvolver incluía aluguel, conta de luz, telefone, energia, faculdade, gasto com combustível, pagamento de streams, redes sociais. Coloque na planilha. Coloque também na sua planilha a sua arrecadação. Daqui a 10 anos você quer ser o quê? Eu quero ser um médico. Ok. Você vai morar onde? Vou morar na Ponta Negra. Perfeito. Vou morar numa cobertura da Ponta Negra. Um médico morando na cobertura da Ponta Negra. Tudo certo. Quantos filhos? 11. Ok. Quanto você vai ganhar? 10 mil. Vai viver como? Não, 10 mil dá para... Vamos fazer as contas. Vai para a ponta do lápis. Supermercado. Todos, sem exceção, descobriram que iriam precisar complementar a renda. Mas isso foi atividade com adolescentes de 14 anos, para ter uma noção daqui a 10 anos. A maioria de nós, irmãos, pelo menos comigo foi assim. Depois que casa, você começa a fazer conta e vê que as coisas não dão certo. Porque não faz parte da nossa cultura o planejamento financeiro. Nós não temos esse tipo de aula. E o programa da educação clássica que a gente faz é americano, algo que é comum lá. O livro que eles usam para ensinar crianças de 14 anos é o que a faculdade de economia aqui dá no último ano de economia. É cultura diferente, irmãos. Nós precisamos estimular e aprender a lidar com dinheiro, não com tabu, não com ressalvas, com obstáculos, com zelo, mas ensinando como de fato administrar as coisas. Precisamos lidar com essas coisas dessa maneira. O apóstolo Paulo mostra que, para lidar com esse recurso, ele precisava agir honestamente, num sentido de excelência moral, de causar admiração. O crente tem que ser honesto, ele tem que ser íntegro. Deus sabe que os princípios de administração devem causar admiração. Muitas vezes falamos que não importa o que os outros pensam da gente. E, em certo sentido, isso é até verdade. Mas existe um sentido que, sim, nós temos que nos preocupar com o que os outros pensam. No sentido de dar o bom testemunho. As pessoas precisam ver que nós agimos de maneira honesta. Que nós lidamos com os recursos que o Senhor Deus nos dá de maneira honesta. E se a gente não fizer isso, estaremos correndo sérios perigos. Precisamos agir dessa maneira. Além de colocar diante de Deus, precisamos demonstrar diante dos homens que agimos de maneira íntegra. Percebam, não basta ser íntegro, tem também que parecer íntegro. A integridade, meus irmãos, ela está totalmente encaixada nas nossas ações. A integridade, meus irmãos, envolve prestação de contas, que é algo que a gente também não costuma fazer. Não prestar contas é um perigo imenso, meus irmãos, para todo crente. Não avisar, meus irmãos, pode sim levar a situações embaraçosas. Quer um exemplo? Normalmente isso acontece da seguinte maneira: as esposas prestam conta para os maridos de cada recurso que usa?
Só se o aplicativo disser, né, que comprou, que fica tudo logado hoje. Mas nem sempre funciona assim. Existem famílias que separam os recursos da esposa e do marido. Irmãos, existe uma necessidade de educação financeira na vida da igreja. Todo crente precisa demonstrar integridade, precisa prestar contas. A prestação de contas é um procedimento necessário. E o apóstolo Paulo reconhece os perigos na administração das riquezas e nos ensina o princípio da mordomia cristã. Mordomia, meus irmãos, é o cuidadoso uso, controle e gestão das posses de outra pessoa confiada a alguém. Mordomia é o uso responsável da riqueza e das posses de Deus. Ou seja, todos nós somos mordomos. Como nós estamos cuidando das coisas de Deus? Da roupa que você veste, do carro que você usa, da casa que você dorme, da cama que você deita. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Daquele alimento que você compra demais e desperdiça. Todos nós somos mordomos. E tudo aquilo que Deus nos entrega é para que a gente cuide, para que a gente zele. Precisamos entender o princípio da mordomia, de que tudo provém de Deus, para que a gente sirva e mantenha a integridade. Em todas as esferas, meus irmãos. Precisamos reconhecer os perigos que nos cercam. Existem muitos perigos que nos cercam ao lidar com os recursos, as posses que o Senhor Deus coloca. O apóstolo Paulo estava nas mãos dele uma grande coleta. Preciso tomar cuidado. E quando ele reconhece isso, chegamos ao nosso segundo ponto, precisamos reconhecer as armas para poder manter a integridade. Versículo 16 ao 19, reconhecendo as nossas armas. Versículo 16, ele diz: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outro. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele adota uma medida, ele monta uma comissão. Ele não vai lá, ele precisa se respaldar, manter a integridade. Então ele monta uma comissão com 3 irmãos. Versículo 16, Tito. Versículo 18, e com ele enviamos um irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E o versículo 22, com eles, Tito e o irmão do louvor, enviamos nosso irmão cujo zelo temos experimentado. 3 irmãos. Versículo 16, Tito. Versículo 18, um irmão cujo louvor no Evangelho. E versículo 22, nosso irmão zeloso experimentado. O apóstolo Paulo monta uma comissão e encaminha para os irmãos na igreja em Corinto para que eles fizessem a coleta e administrassem aquele recurso. O apóstolo Paulo diz: eu não vou tocar em dinheiro, não se preocupem, mandarei uma comitiva. Ele não poderia dar essa chance. E aí, quando ele envia esses 3 irmãos, ele demonstra que esses irmãos não eram irmãos qualquer. Observem que o primeiro irmão, Tito, ele já é conhecido, e lá no versículo 23, ele fala a respeito de Tito. Quanto a Tito, ele é o meu companheiro e cooperador. Essa palavra aqui, cooperador, é de sinergismo, aquela ideia de os dois trabalham juntos. Sinergia. Tito era alguém que estava constantemente com o apóstolo Paulo. Ele vai junto. Ele já tinha voltado da cidade de Corinto, trazendo aquela carta, e agora estava indo de volta por vontade própria. Queria estar com aqueles irmãos. Ele fazia parte da comissão. O outro irmão, versículo 18, é um cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas.
Irmãos, esse irmão aqui era aquele irmão que era reconhecido de toda a igreja. Um irmão fervoroso no Evangelho. A igreja sabia como ele era, ele dava um bom testemunho. Só que esse irmão, ele não somente dava esse bom testemunho. Percebam no versículo 19, diz, ele também foi eleito. Essa palavra aqui de eleito é aquela ideia de escolheram levantando as mãos. Naquele período não era escrutínio secreto. Todo mundo levantava a mão e escolheram ele. Esse irmão foi reconhecidamente eleito por aquela igreja. Para que ele foi eleito? Para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós. Aquele irmão tinha conhecimento, irmãos. Não era qualquer um. Era alguém que tinha habilidades para desenvolver aquela tarefa. Às vezes, irmãos, a gente escolhe alguém por confiança, mas que não tem habilidade nenhuma para lidar com números. Existe isso. Mas o apóstolo Paulo, ele vai a dedo e monta a comissão, não somente naquilo que ele achava que era correto. Ele mostra que era para a glória do próprio Senhor, versículo 19, no finalzinho, e para mostrar a nossa boa vontade. Esse irmão era alguém de confiança, não do apóstolo Paulo, mas alguém de confiança daquela igreja. Irmãos em Corinto, vocês conhecem esse irmão. Ele está indo aí também para recolher essas ofertas que vocês haverão de abençoar os irmãos em Jerusalém. Eu não estou indo aí, eu não vou dar essa chance. Nós precisamos, irmãos, saber as armas que nós temos para poder administrar a boa dádiva que Deus coloca em nossas mãos. E como nós estamos falando de finanças, cursos de finanças hoje em dia estão aí aos montes espalhados. Irmãos sérios, que ensinam a igreja a como organizar suas planilhas, como administrar os recursos, como administrar o dinheiro. As dívidas, irmãos, ela é presente na vida da igreja. Algumas envergonham. Fugir? Não, irmãos. Buscar administrar, buscar ajuda. Às vezes a gente espera que o peixe seja dado, mas às vezes tem que sair para pescar. Aperta daqui e dali. Mas essa é a realidade, irmãos. E o apóstolo Paulo mostra que nós temos que saber quais armas nós temos para lidar com as questões financeiras. Ele usou uma comissão, uma comitiva para ir lá fazer isso. Esses irmãos que estavam ali, eles eram voluntários. Eles foram de boa vontade. Às vezes a gente fica daqui pedindo voluntários para desenvolver atividade tal e tal e tal na igreja. Tem que ser o inverso. Por vezes os presbíteros chamam a igreja, precisamos. Se coloque à disposição. Precisa ser o inverso, para que a carga não fique pesada. Finanças dá trabalho, irmãos. Tem que ter sabedoria. A oração, normalmente, após os dízimos e ofertas, é: Senhor, concede sabedoria para a liderança, para que administre o recurso com parcimônia, com zelo, com atenção. Ajudar às vezes é importante. Nós somos chamados ao serviço. O apóstolo Paulo coloca isso. Percebam no versículo 23, versículo 22, que esse irmão cujo zelo temos experimentado, era alguém experiente, era alguém que conhecia a respeito
dos assuntos da igreja. E agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Às vezes, muitos de nós têm habilidades que não quer que use na igreja, que não dá tempo, não tenho, não posso. Meu trabalho, minha família, tudo isso é lícito sim, irmãos. Mas uma coisa que eu aprendi desde o início, o Senhor Deus nunca chama desocupado. Estava lá em casa, parado, sem fazer nada, Ele me chamou. Normalmente não é assim. Versículo 23 diz: quanto a Tito, meu companheiro e cooperador convosco, é meu companheiro. Mas percebam que tem uma palavra interessante aqui. Quanto aos nossos irmãos, além do irmão do louvor e o irmão do zelo, eles são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Irmãos, essa palavra mensageiros aqui, no original, é apóstolos. Esses irmãos são apóstolos. E por que eu estou trazendo isso? Porque existe um sentido da palavra apóstolo de alguém que é enviado. Eles foram enviados para um fim específico naquela igreja. Eles foram lá para buscar aquelas ofertas. Mas existe o outro sentido de apóstolo, que é o do ofício. Ofício dos 12, Matias mais Paulo. Não confundam essas coisas. Precisamos lembrar que esse ofício de apóstolo, como muitos hoje se intitulam, esse de cargo, para cumprir ele, para fazer ele, eles precisavam levantar os fundamentos da igreja, eles precisavam ser inspirados por Deus. Os que eram apóstolos escreveram as Escrituras, viram o Senhor Jesus ressurreto, e eles foram testemunhas oculares da vida do nosso Senhor Jesus. Por isso que hoje não existem apóstolos no sentido de enviado com a autoridade, o cargo e o poder que tinha. Esses irmãos aqui eram mensageiros, eles eram representantes da igreja. A Nova Versão Internacional já muda essa interpretação para eles são representantes das igrejas e uma honra para Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que às vezes precisamos ser mensageiros. Prover, trabalhar, servir a igreja. Quantas e quantas oportunidades surgem e a gente não quer. Hoje não, vê bem. Irmãos, nesse verso nós temos que irmãos honestos honravam o Senhor Jesus. Era o que esses irmãos e essa comitiva levantada pelo apóstolo Paulo para recolher essa oferta faziam. Honravam a pessoa do Senhor Jesus. O apóstolo informa a igreja em Corinto os perigos no gerenciamento dessa oferta. Olha, cuidado, atenção. E aí, o que ele fez? Ele adotou algumas medidas cuidadosas contra esses perigos para que não os acusasse de nada. Agora, por que ele fez isso? Porque eles deveriam manifestar o amor de Cristo no serviço. A gente chega ao nosso terceiro ponto, versículo 24. Manifestai, pois, perante as igrejas, a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença desses homens. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que ele não iria pegar no dinheiro. Ele colocou pessoas para fazer isso, tomando cuidado e reconhecendo os perigos. Ele percebeu que ele tinha estratégia para fazer isso, ele adotou essas medidas para que ele não fosse acusado, mas ele queria que manifestassem a prova do amor deles pelo próprio Senhor Jesus. As ofertas, meus irmãos, que ele estava ali pedindo, ele estava rogando para aquela igreja de que ela era a prova do amor
e da liberalidade de Deus nas vidas deles. O Senhor Deus nos chama para glorificar o Senhor Jesus através da nossa liberalidade, através do nosso serviço. O Senhor Deus nos chama para que a gente sirva generosamente, assim como o apóstolo Paulo estava convidando a igreja para servir a igreja em Jerusalém. Generosamente, com um coração dilatado, pronto para servir. Mas a gente diz não. Paulo havia dito para essa comissão que os coríntios, eles eram um povo generoso e que eles iriam sim colaborar. Irmãos, o apóstolo Paulo disse: comitiva, podem ir lá, eles são de coração aberto, eles são generosos, vão que eles não vão me envergonhar. E ele escreve isso: não me envergonhe. Eu disse aqui, eu fiz a maior, falei um monte de coisa bem de vocês aqui, não me envergonhe. Manifestem o amor de Cristo diante dessa comissão. Sirvam, pois servir é um privilégio. O Senhor Jesus nos chamou para o serviço voluntário e ativo, não é passivo, não é braço cruzado, arregaçar as mangas e trabalhar na igreja. Isso porque o Mindô é uma igreja relativamente pequena, mas tem muito trabalho, não é pouco, irmãos. Sirvam, irmãos, com bens, sirvam com talentos, sirvam como aquela viúva serviu, com a vida. Alguém deu a vida para que nós estivéssemos aqui hoje, como o presbítero Amazonas falou, liberados, livres, para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Não tem ninguém entrando por aquela porta arrombando aqui. Serviço, irmãos, é um privilégio. Manifestar o amor de Cristo é reconhecer a morte na cruz por nossas vidas. E o que estamos esperando? Manifestar o amor de Cristo é doar-se. E vai envolver esforço, vai envolver entrega, vai envolver também mexer na conta bancária. Aquela tão temida conta bancária. Irmãos, na nossa peregrinação, nessa jornada que nós caminhamos, esse breve tempo que nós estamos aqui, rumo à cidade celestial, não basta ser íntegro, tem que parecer íntegro. O apóstolo Paulo toma várias medidas, reconhece os perigos e nos chama ao serviço, para que demonstremos amor verdadeiro pelo Senhor Jesus, o nosso Redentor. É por isso que nós vimos que tem que parecer íntegro, não basta ser íntegro, reconhecendo os perigos. Em segundo lugar, reconhecendo as nossas armas. E em terceiro lugar, manifestando o amor do nosso Redentor. Como aplicação, querida igreja do Senhor, não existe integridade, andar de maneira perfeita, sem a pessoa do nosso Senhor Jesus. Não tem como. É uma falsa integridade, se é que podemos dizer que é integridade. Reconcilie-se com o Senhor, arrependa-se, creia no Filho de Deus como um único e suficiente Salvador. Quase crente não é crente, precisa de Cristo. Arrependa-se e siga. Em segundo lugar, irmãos, reconheça os perigos que nos circundam. Temos muitas e muitas tentações. Por vezes somos desleixados com recursos financeiros, com os bens, com desperdício de alimento. E o que a gente mais desperdiça? O precioso tempo que nós deveríamos remir. Com procrastinação, com horas e horas
em telas e telas, celular, televisão e coisas afins. Administrem o tempo, administrem tudo aquilo, sejam verdadeiros mordomos, cuidando e zelando daquilo que o Senhor Deus colocou nas nossas mãos. Em terceiro lugar, reconheçam as suas armas, busquem cursos, ajuda, perguntem aos mais velhos, perguntem às cães brancas sobre como administrar finanças, bens. Em terceiro lugar, meus irmãos, em quarto lugar, responsabilidade financeira. Sim, irmãos, temos que ter responsabilidade financeira. O endividamento no nosso país, ele é absurdo, inclusive dentro da igreja. Apertem os cintos, planejem, se organizem. Isso é ser íntegro. Em quinto lugar, prestação de contas diante dos homens. Devemos prestar contas, irmãos. Vocês têm feito isso? Às vezes é difícil ter que chegar com alguém para dizer ou falar alguma coisa. Devemos sim prestar contas, o apóstolo Paulo faz isso. E por fim, não basta ser íntegro, tem que parecer íntegro. Somos chamados ao serviço ao nosso Redentor. Por isso que haveremos de cantar o hino 315, serviço do crente. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, no nosso Senhor Jesus, Pai, completa a Tua obra em nós, Senhor. Transforma-nos, Pai. Vivifica-nos. Coloca em nós um coração servil, tão servil quanto o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Ajuda-nos, Pai. No nosso Senhor Jesus, guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Sabemos, Senhor, que Tu és fiel e sabemos que Tu jamais falharás. Confiamos em Ti, Pai, e rogamos, Senhor, Teu poder, Tua força, para desenvolvermos a salvação, para que sejamos santificados, Senhor Deus, conforme Tua boa vontade. No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogamos a Ti e esperamos, para a glória do Teu nome. Amém.